Olá, para você que acompanha aqui meu trabalho no YouTube, sou Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora a nossa avaliação astrológica semanal, semana de 27 de dezembro a 2 de janeiro de 2021, última semana do ano de 2020, um ano bem difícil, né, complicado, e também uma semana pós semana aqui de grande conjunção, de ingresso do Sol em Capricórnio. Realmente a semana passada foi uma semana bem interessante em termos de eventos astrológicos. Esta semana ela vem com uma lua cheia no dia 30 e a gente tem alguns dias assim fora do comum, né? Tem pouco movimento no céu, quase como uma ressaca, né? Vamos entender aqui como isso vai se desenrolar, tá? Bom, o dia 27 eu coloquei fora de curso. Na verdade, a lua está aqui às 6 da manhã, esse é o gráfico do horário de Brasília, ela está em 4 de Gêmeos, ela está se aproximando para formar uma conjunção com o nó do norte, mas essa conjunção só vai ser exata lá no dia 28, né? Então eu mantive fora de curso. Na verdade, nós não vamos ter também outras movimentações no céu em termos de aspectos ou mudança planetária aqui de signo, né? De forma que para eventos, né, para inícios, para escolhas, para mudanças importantes e decisões, o dia 27 não é tão adequado. E também porque a característica da lua em Gêmeos, ela representa bastante oscilação no ritmo do dia, né? E por isso, para as atividades que requeiram segurança, linearidade, uma sustentação, essa posição de lua em Gêmeos é totalmente adversa, né? Porque Gêmeos é um signo de natureza quente, úmida, né? Sanguíneo e ainda mutável. Então a gente percebe no ritmo do dia muita oscilação de interesse, de humor. Na verdade, o humor não cai num campo muito pessimista, desanimado, mas os interesses se modificam muito rapidamente. Por isso que para manter fluxo contínuo, essa característica não é muito adequada. Se vocês puderem escolher outros momentos, né, deixar esse momento de lado aqui para assuntos importantes, é bem mais interessante. Mesmo que Mercúrio aí esteja lá em Capricórnio, um signo mais sólido, ele está combusto, né, está muito perto do Sol e isso não favorece muito essa condição da Lua em Gêmeos, ok? No dia 28, então, nós vamos ter um movimento no céu mais forte, que é a Lua formando uma oposição com Vênus, às 13h47. A Lua vai chegar à conjunção com o nó do norte, né, também, no dia 28. Eu coloquei como título esbanjamento, porque, bom, primeiro, a gente tem a resposta por Júpiter, que ingressou em Aquário na semana passada, né? Júpiter em Aquário tem uma dinâmica mais otimista do que em Capricórnio, ele estava bem debilitado, e a oposição pega então a característica da Lua em Gêmeos, como eu disse para vocês, que representa as mudanças contínuas, né, nos interesses, com a posição de Vênus em um signo que representa o otimismo, o dinamismo, né, o movimento e tal. Então, primeiro, né, em fatores previsionais, o cuidado que devemos ter realmente é com o esbanjamento de interesses, esbanjamento com coisas, compras, atendimento de desejos e tal. A gente pode perder um pouquinho do senso de limites, né, com essa característica. E no termo eletivo, né, no tema eletivo, essa oposição ela fala mesmo da dificuldade em manter as coisas num sentido um pouco mais racional. Iniciar uma atividade sob essa característica leva sim a bastante motivação, movimento, dinamismo, é bem dinâmica mesmo, só que pode também representar às vezes uma falta de cuidado, dificuldade para administrar, então fica tudo muito em torno da diversão, da satisfação mesmo, né? Quando a gente observa as recepções, aí eu estou usando aqui os termos egípcios, né? Então nós temos Vênus aqui no termo de própria Vênus, está na face da Lua, e a Lua está no termo de Vênus também. Então a gente tem uma recepção mútua aqui, mas ela é bem fraquinha. Se fosse por domicílio, exaltação, e a gente poderia sentir um pouco mais de favorecimento nessa recepção mútua. Agora, como eu disse para vocês, observando em fatores previsionais, ela é alegre, então a gente pode ter notícias, coisas animadoras, né? Impulsos sobre o ritmo, sobre os acontecimentos que nos levam a possibilidades animadas mesmo, né? Levam a
aproveitar, a gente poderia dizer, né, o dia, num sentido mais leve e bem animado. Para assuntos eletivos, é tão esbanjadora, assim, ela é tão otimista que perde um pouco o foco com assuntos mais concretos, né? Fica tudo mais no nível superficial, tá? Então tem que manter uma atenção sobre essas características. No dia 29, então 00:01, na viradinha aí do dia 28 para o 29, nós vamos ter a Lua formando um sextil com Marte. Na verdade, isso vai acontecer aqui já com a Lua já nos graus finais. Configurei o gráfico antes de mais nada para mostrar só os aspectos aplicativos, por isso que não está mostrando o sextil entre a Lua e Marte, porque às 6 da manhã ele já tinha passado do momento exato, tá? Mas o que acontece, gente? Esse sextil pega Marte muito forte aqui, né, no domicílio dele, e é uma posição de ação, de movimento, de rapidez, né, muito móvel, muito ágil mesmo, com a Lua em ritmo, em humor, em ânimo também bem dispersa. Que as tomadas de iniciativa, escolhas, decisões, elas são repentinas e precisamos ter atenção no caminho eletivo, né, para assuntos eletivos, porque, bom, por um lado, se você estiver em busca de um dinamismo, de uma ideia, de um impulso motivador, certamente vai encontrar nesse momento aqui da viradinha, 00:01. Ele impulsiona para o movimento, para a atitude. Por outro lado, se você estiver em busca de sustentação, de equilíbrio, de solidez, esse sextil já não tem tanto favorecimento, tá? Ele é muito rápido, então tanto os Gêmeos como o Áries representam coisas rápidas que se desenrolam e às vezes a gente não consegue manter o que foi conquistado sob essa influência, tá? No sentido previsional, é um tipo de aspecto que é leve, né? Não tem uma natureza tão impactante, mas no humor ele é rápido, animado, motivador, só que um tanto agitado, pode gerar um pouquinho de perturbação. Como acontece meia-noite, dependendo se você dorme cedo, por exemplo, pode ter um pouquinho de dificuldade para pegar no sono aqui nessa virada do dia, tá? Ela tem uma agitação assim no ritmo. Por exemplo, se você já tem uma mente muito ativa, muito agitada, você pode ficar pensando em muitas coisas e ter dificuldade para pegar no sono. 7:28, a Lua ingressa em Câncer no seu próprio domicílio, mas depois ela não vai formar novos aspectos. Quando a Lua está em Câncer, uma característica mais sentimental, protetora e acolhedora acontece no céu. Então, se a gente estiver observando no sentido previsional, a gente pode perceber que a nossa atenção para as coisas mais importantes fica um pouco mais evidente. Os temas do dia, notícias, também podem cair nesse sentido mais de cuidado, de atenção, com uma característica bem mais sentimental, envolvente e tudo mais, né? No sentido eletivo, não tem novos aspectos depois desse ingresso da Lua em Câncer. E eu recomendaria um momento em que a Lua estivesse se aproximando de um aspecto harmonioso com o planeta numa condição boa, né? Para inícios é sempre importante observar os aspectos aplicativos. Então, uma condição de Lua sem aspecto não é muito favorável. Aí no dia 30 o que acontece é a fase cheia se iniciando, então esse gráfico aqui é para o momento da fase cheia, 00:28, momento em que a Lua vai formar uma oposição com o Sol. Esse gráfico é do horário de Brasília com a divisão das casas por signo inteiro, né? Todas as casas começam em 0 aqui, né? De cada signo. Essa Lua cheia acontece com a Lua na casa 10, Sol na casa 4, a Lua bem mais forte que o Sol, ela está no próprio domicílio em conjunção com o meio do céu. E o Sol está em Capricórnio, onde ele não tem poder nenhum, está disposto por Saturno, que acabou de ingressar em Aquário. Esse horário aqui, na 00:28, quando acontece a Lua cheia, traz a aproximação de aspectos mais desafiadores. Percebam aqui só quadraturas e oposições. Esses próximos 15 dias têm uma fluência muito sentimental e é bastante desafiadora para quem está no comando, porque tem uma característica de decisão bem sentimental, mesmo que com um viés mais protetor, com uma abordagem mais protetora, se opõe ao Sol na casa 4, que pode representar a oposição a quem está no comando, né? Outro tema da casa 4 envolve agricultura, terras, né? Essas questões envolvendo o território fisicamente dizendo nacional.
e tem a posição do Sol como presidente, como quem comanda o país nessa questão aqui, né, nesse ponto que representa o território. Mas se opondo à Lua, né, na verdade está recebendo uma oposição da Lua com a Lua forte, e a Lua representa o povo. Eu penso que para quem está no comando, se a gente estiver observando no sentido nacional, no sentido estadual ou até no municipal, não é favorável porque coloca o povo em evidência, em oposição a quem está no comando, né? Lembrando que o Sol tem um favorecimento durante o dia porque ele é o luminar diurno, e essa fase cheia vai acontecer exatamente com a Lua brilhando lá no alto do céu. Ela está bem alta. Se você olhar assim para cima no céu nesse momento, vai ver a Lua ali em cima da tua cabeça, né? Está bem alta. Então, o povo está com uma representação bem evidente, mas oposto a quem está no comando. Então, como eu repito, essa condição da oposição de Sol e Lua no dia 30 de dezembro pode representar perda de prestígio para quem está no comando, colocando o povo numa opinião contrária, tá? Em fatores previsionais também a gente tem os assuntos envolvendo terra, as decisões, questões que podem envolver agricultura, assuntos ecológicos, né? Tudo que envolve a questão territorial mesmo do país. Aí as florestas, os rios e também, né, a parte marítima, toda a questão marítima tem uma representação aqui da Lua, né, também. Ok? Então, a gente tem esta configuração aqui para o momento da Lua cheia nos próximos 15 dias. E é dessa forma que a gente faz a análise de lunações. De eclipses também, né? Eu fiz a do dia 14, do eclipse que aconteceu na casa 9, falando do envolvimento sobre falta de prestígio, vergonha, né? Envolvendo assuntos relacionados a religiões, pessoas envolvidas em religião. E aí a gente teve na semana passada a prisão do prefeito do Rio, do Crivella, né? Que tem uma relação forte com a igreja, né? Então foi um desenrolar, mas o eclipse ele ainda traz outros eventos, não um único somente, tá bom? Então a gente trabalha com as previsões de lunações na astrologia clássica desta forma. Bom, e aí às 13h04, né, ali no meio do dia, quase, Lua, oposição Mercúrio. Bom, e Mercúrio está aqui muito próximo do Sol, ele teve uma conjunção, né, ele passou pelo Sol numa conjunção exata, que a gente teve na semana passada, e ele ainda está composto, que não é um favorecimento para o planeta. Lembrando que os temas de Mercúrio envolvem as notícias, a comunicação geral, o trâmite de transportes, né, o ir e vir das coisas, é o que leva e traz, né, a mensageira dos deuses. A oposição de Lua com Mercúrio é desagradável, são os dois astros que representam a mente básica, falar e tal, mas no sentido nacional, na astrologia mundana, mundial, a Lua representa o povo, e Mercúrio representa a mídia, né, de forma geral. E, bom, não é mesmo, eu repito o que eu falei aqui da oposição do Sol e Lua, eu acredito em notícias, assuntos, desenrolar envolvendo atitudes, medidas governamentais que representam uma oposição mais dura aqui do povo mesmo, né? É uma perda de prestígio. Então, fiquem atentos às notícias que vão surgindo logo depois desta formação aqui da fase cheia, depois do dia 30, né? O dia 30 todo traz esse movimento mais desafiador com a Lua e que continua no dia 31, pessoal, porque aí a Lua vai formar, vamos abrir aqui todos, né? Uma série de aspectos desafiadores. Quando ela ainda estiver em Câncer, ela vai formar a quadratura com Marte, às 10h45, é essa que aparece aqui. Então, nós temos Marte forte no seu domicílio e a Lua também muito forte. Essa quadratura, ela é típica de um desenrolar agressivo, muito sentimental, muito envolvente em nível emocional, mas ao mesmo tempo com uma tomada de atitude mais nervosa. Para assunto eletivo, totalmente descartado. Descartem o dia 31 para decisões importantes, tá? Não é agradável. Todos os movimentos aqui são desafiadores. Logo depois, às 15h58, a Lua deixa aqui o seu território, ela vai ingressar no signo de Leão. Em Leão, a Lua não tem poder, é o domínio do Sol. O Sol também não está lá, essas coisas aqui em Capricórnio, né?
E aí nós vamos ter, assim que a Lua ingressa em Leão, as oposições que ela vai formar tanto com Júpiter como com Saturno. Na verdade, primeiro Saturno, né, às 18h56 e depois às 21h05 a oposição aqui com Júpiter. Então ela vai estar aqui no comecinho de Leão e vai formar as oposições. São as oposições, no meu ponto de vista, que mexem muito com o quadro do otimismo, das esperanças, né? E tem uma tendência muito forte de domínio. Então, o dia inteiro, mesmo antes da Lua ingressar em Leão, quando ela forma a quadratura com Marte até o final do dia, a gente vê muito um jogo de característica de domínio, de um querendo puxar o domínio para um lado, outro para o outro, e tem uma tendência mais agressiva, né? E eu penso que isso mexe muito com prejuízo, né? Com prejuízos que a gente pode ter com uma visão um pouco maior. Porque é resistente, é passional, ela não tem uma habilidade muito envolvente, criando uma característica de movimento coletivo. Ao contrário, tem muito mais, todo dia 31 tem uma característica muito mais autônoma, individual, que não é muito favorável para um clima de amizade, de favorecimento para todos, né, de um favorecimento coletivo. Então, tanto para o eletivo, como eu disse para vocês, descartem o dia 31, como para assuntos num tema previsional, tem que ficar atento aí mesmo com as disputas de poder mesmo, né? Com essa característica que impulsiona muito para trazer a coisa para si, né? Bom, dia 1º de janeiro vem igual o dia 25, que foi Natal, sem aspectos se desenrolando no céu, nenhum aspecto acontecendo, né? Aqui um gráfico das 6 da manhã para o horário de Brasília, e a Lua estará em Leão aqui, nesse momento na 8ª casa, mas ela vai se movimentando aqui conforme as horas vão passando dentro das casas do mapa, mas não vai formar novos aspectos. É um dia para descanso, para reflexão mesmo, né? Pensando no caminho aqui nos temas eletivos, não é recomendado para inícios, como também o fator previsional fica um dia em suspenso, né? Assuntos oscilantes. E no dia 2 já vem com uma característica bem mais empolgada, na verdade 2 movimentos. Às 8h24 da manhã, a Lua, que estará em Leão, vai formar um aspecto harmonioso a Vênus, né? Vênus está aqui em Sagitário, disposta por Júpiter, e a Lua está disposta pelo Sol. Mas é um trígono de elemento fogo e ele dinamiza o ritmo, né? Então a gente tem aqui uma característica animada para o sábado, e depois a Lua vai formar um trígono com Marte também, pegando Marte aqui forte. Então são 2 trígonos de fogo que impulsionam bastante o dia 2 no sentido da motivação. Energia, facilidade para levar as coisas num sentido um pouco mais prático, né, para realização. Bom, para assunto eletivo, esse é um dia bom para tomadas de decisão e de iniciativa, principalmente aquelas que você já tem definido o caminho, objetivo, tal, né, até porque ela empolga, dinamiza, dá vontade, né, ela impulsiona um pique mesmo realização, né? Esse movimento aqui das 19 horas com a Lua em trígono a Marte é bastante animador, ok? E só lá às 22h13 é que a Lua deixa aqui o signo de Leão e caminha para o signo de Virgem. Aí a gente já muda um pouquinho o pique, né? Porque Virgem é um signo mais centrado, não tem uma representação tão ágil, mas deixa o clima bem mais calmo, ok? E é isso então, pessoal, para esta última semana aqui de 2020, e eu deixo um feliz ano novo aqui para todos vocês e volto para a gente fazer a nossa reflexão anual também. Um abraço para todos, até mais.